Como hoje é um dia de tratamento físico e espiritual, a gente sempre direciona mais para o campo da cura, esse nosso diálogo consciencial ou palestra. Então nós vamos continuar aqui. O tema é saúde é o nosso estado natural. Então é a segunda parte. A primeira parte foi trabalho do Oriente Passado e está lá no nosso canal. E aqui nós vamos dar, não é bem uma sequência porque são temas conjugados, mas que não faz diferença quem não participou da palestra anterior. A ideia é a gente se preparar mentalmente, emocionalmente e fisicamente, olha o que eu estou falando, mentalmente, emocionalmente e fisicamente, para receber o amparo e o tratamento físico e espiritual. E aí vocês vão entender porque eu estou falando dessas 3 chavezinhas que a gente vai falar mais à frente. Todos nós precisamos de um alarme para acordar. Começaremos essa palestra com uma pergunta. Qual vai ser o seu alarme para você acordar em relação ao seu estado de saúde ou seu estado de doença? Qual será esse alarme que cada um de nós vai escolher? Vai ser a própria doença? Uma doença grave? A gente vai esperar ter uma doença grave para a gente poder começar a cuidar da nossa saúde? O mal-estar não tem sido suficiente, porque quem aqui não sente algum mal-estar durante o dia? Às vezes uma alimentação, às vezes excesso de exercício, às vezes falta de exercício. Será que o mal-estar não é suficiente para sinalizar para a gente que a gente precisa fazer alguma coisa? Os sinais do corpo, das emoções, da mente não têm servido para nada. Ou seja, o nosso corpo está sinalizando, as nossas emoções estão sinalizando. Como é que as emoções sinalizam? Raiva demais, ansiedade demais, estresse demais. Isso são sinais do nosso corpo emocional. Ele está falando assim, ei, olha para você, cuida de você, não vale a pena sofrer sem saber porquê, sem nem fazer nada, né? O sofrimento, gente, ele é bom quando ele tem um rastro de valor ali atrás, ou seja, quando ele vem para nos despertar esse alarme e a gente age diferente para mudar o acontecido. Agora, só para ficar sofrendo, não vale a pena, né? Aí o sofrimento ele perde a utilidade dele, porque Deus é tão misericordioso e tão sábio na sua plenitude e absolutez, que mesmo o mal que a gente cria, ele aproveita para o nosso bem. E aí são os casos da enfermidade, que a gente pergunta, mas foi Deus que criou a enfermidade? Não, ele criou as leis que regem a saúde. Quando a gente desrespeita essas leis, a gente fica enfermo. E aí o nosso corpo dá o sinal, e aí a gente precisa mudar. É o alarme que toca, né? Quando o alarme toca, a gente precisa o quê, gente? Acordar. O que é de fato estar doente ou estar saudável? Vocês já pararam para analisar? Eu conheço, por causa própria, muitas pessoas assim, amigos até do trabalho, que vivem com mal-estar, vivem com dor de cabeça. Será que isso é normal? Não, isso não pode ser normal. Mal-estar, enjoo, tudo que come faz mal, qualquer coisa. Então assim, um cansaço exagerado. Então são sintomas que o corpo está dando emocionalmente também, mentalmente, sabe? A mente cansada, a mente fraca, esquecendo de tudo o tempo inteiro. E aí a gente analisa. Essas pessoas, elas não têm nenhuma doença crônica. Eu estou falando das pessoas que não têm doenças crônicas e têm esses mal-estares o tempo inteiro. E tem pessoas que têm doenças crônicas e não têm esses mal-estares o tempo inteiro. O que eu estou querendo chamar a atenção? O que é de fato estar doente ou estar saudável? Então, eu vou pegar um exemplo assim bem crasso, assim, bem fácil da gente entender. Tem pessoas que vivem, por exemplo, com o vírus HIV e vivem plenamente bem saudável. Gente, não tem nada, saúde perfeita. Tem pessoas que não têm nenhum vírus, não tem uma hepatite, não tem nada, mas só vivem com mal-estar. O que é para a gente analisar? Que o estado de saúde, ele não é só físico, ele é um estado mental. Então tem pessoas, por exemplo, que vai enfrentar alguma enfermidade e tem que tomar alguns remédios e não aceitam a medicação, não lidam bem com a doença, não aceitam a doença, então se revoltam contra a doença, se revoltam contra Deus. Eu não esqueço que teve foi uma coisa que me chocou muito a gente assistir nessas reportagens, e teve um rapaz que é cantor, ele sofreu um acidente e desencarnou. E eu lembro de ter visto algumas entrevistas do pai desse rapaz, e ele falava muito assim, como Deus era bom, quando o filho dele estava famoso, ganhando muito dinheiro e tudo estava bem, que Deus era maravilhoso. E depois desse acidente, o filho dele desencarnou, ele deu uma entrevista que me chocou completamente, porque ele xingou, né?
Deus, a divindade, falou que isso não existia, que ele achou que existia, mas que Deus é esse que tira um filho de um pai. Então a gente para e analisa, né? Qual é a base da fé da pessoa? A matéria, o sucesso, o dinheiro. Isso, gente, só pode levar a gente para um precipício. Porque a partir do momento, o texto sagrado fala, não se serve a dois deuses, né? Ou se serve a Deus ou se serve a Mamon. Mamon, gente, é o Deus da matéria. A gente tem que entender que a matéria, ela está aqui para nos servir e não para a gente servir. Então, quando esse pai, agora a gente vai julgar esse pai? Não, a gente vai tentar entender a visão dele sobre a perda de um filho. Mas aí a gente pega o aprendizado para a gente buscar esse conhecimento. Eu espero que no dia que eu passar por algum infortúnio, alguma coisa difícil na minha vida, eu entenda que tem uma justiça e que o Deus, nosso Pai, ele sabe da verdade. Porque todos nós, em algum momento, vamos desencarnar. E aí, qual é o princípio que a gente tem que buscar como bons espíritas umbandistas que somos? Que a verdadeira vida é a do lado de lá, gente. Aqui tem sofrimento, aqui tem doença, do lado de lá não tem. A partir do momento que a gente começa a compreender. Porque se a gente for apegado demais à matéria, a gente desencarna e continua materializado do lado de lá. Materializado entre aspas, né, gente? A nossa mente, né, ela sente todas as dores, o pavor. Por isso que a gente ouve falar, né, que nos umbrais inferiores, os espíritos sentem dor de estômago. Opa, mas lá ninguém tem estômago. Como é que sente dor de estômago? A mente. Vocês já ouviram também é um efeito que tem quando alguma pessoa precisa amputar algum membro, e aí fica o membro fantasma, ele sente dor naquele membro. Olha o que é a mente. Ele sente o membro coçar e o membro não está lá. Isso é a mente, gente. Então no que a gente acredita, aí vem o sistema de crença, a importância, né? No que a gente acredita e a gente põe todo o nosso foco, a nossa mente fala, essa é a tua verdade. E aí a gente começa a viver aquilo como uma verdade, mesmo que seja uma mentira, mesmo que seja uma ilusão. E aí cabe o nosso cuidado. Então, o que é de fato estar doente ou estar saudável? Vamos analisar, porque tem gente com doenças que está melhor do que gente que não tem doença nenhuma. É ou não é? Então, a saúde é mais um estado de alma, um estado de mente, um estado emocional, do que propriamente uma condição física. Porque tem gente que não tem doença, enfermidade nenhuma, e vive com dor de cabeça, passando mal, enfim, com enjoos e tudo mal, esse cansaço. A forma como lidamos emocionalmente, mentalmente e fisicamente, olha as três, com nossa saúde ou doença, é a chave. Fala de alguns exemplos aqui. Gente, a forma como a gente lida, a forma como a gente usa os nossos sentidos, visão, olfato, audição, a forma como a gente utiliza o nosso corpo emocional para dar significado às nossas experiências. Aí eu uso muito aquele exemplo, né? Tem gente, hoje eu vi um vídeo, já não tem como trazer, eu vi um vídeo acho que no Facebook, de um rapaz que pulou de um avião de paraquedas e o paraquedas não abriu. Ele soltou o segundo paraquedas não abriu. Eu já estava quase gritando lá de cá. Aí ele jogou o terceiro e o paraquedas abriu. Eu falei assim, meu Deus, graças a Deus. Quem que pula de paraquedas aqui, gente? Eu, jamais. Nunca na minha vida. Mas tem gente que sente prazer com isso, não tem? Pergunta para esse rapaz se ele vai pular de paraquedas de novo. Com certeza. Olha aí, tá entendendo que o valor, o significado que cada um dá para cada experiência depende do sistema de crença, depende da busca de cada um? Então vamos lá, pessoas de fé com religiosidade ou espiritualização lidam melhor com questão de enfermidades, com questões de perda tanto de entes amados quanto perda também de profissão, qualquer coisa. Gente, isso tem ciência comprovando isso. Mesmo a ciência ainda está refutando muita coisa espiritual e muita coisa ela já começa. Tem uma pesquisa científica que foi feita com um grupo de pessoas em doenças graves, todos terminais, todos em nível terminal da doença, e foi feita essa pesquisa por um cientista, por um médico e algumas pessoas que buscam entender a espiritualidade, e assim, foi unânime, né, o resultado final da pesquisa com relação às pessoas que têm alguma crença, seja religiosidade, ou seja, que tem uma religião, ou seja, pessoas que não têm religião, mas têm alguma espiritualidade. Todas essas pessoas, elas lidavam melhor, a maioria delas foram curadas, se autocuraram, conseguiram, porque elas enfrentaram a enfermidade, olha, em fase terminal, gente. Elas enfrentaram a enfermidade de forma mais amena, sem peso, na fé de que estavam sendo amparadas, na certeza que estavam debaixo de um governo, né, divino, perfeito, absoluto, e aquilo fazer. Já as pessoas que
não tinha nenhuma religiosidade, nenhuma espiritualidade, todas essas pessoas, na hora derradeira ali, do desencarne, elas desencarnavam com muita revolta. E elas perguntavam, a frase-chave era essa: por que comigo? Por que comigo? Então, essa é a falta da compreensão do conhecimento. Por quê, gente? O que dá base para a alma, o que dá base para a nossa consciência não é o corpo físico, é a parte espiritual, é o meu conhecimento, são as sabedorias que a gente recebe. E por isso também esse diálogo aqui que a gente faz. Então, pessoas de fé com religiosidade ou espiritualização lidam melhor com os problemas da vida. E quando tudo vai bem, quando tudo vai bem que nós testamos a nossa sabedoria? Pergunto para vocês, quando tudo está bem que a gente testa a nossa fé? Não, gente. Como diz o Buda, é muito fácil você ir para o meio de uma floresta, pegar um lugar onde não tem perigo de bicho, sentar do lado de uma cachoeira ou de um rio e ficar meditando. Agora medite no meio de uma cidade, né? No dia do corre-corre, buzina, barulho, brigas, gritos, trabalho, todo mundo correndo. Aí que é a verdadeira meditação. Ele traz isso, o nosso ponto de referência para dentro. E é onde a nossa consciência deve ter a nossa referência. Não é no corpo físico. Porque, gente, a verdade todo mundo sabe, o corpo físico vai acabar. Se a minha referência de existência, de espiritualidade, entre aspas, né, a pseudo-espiritualidade ou de vida, está no meu corpo físico, eu vou sofrer. A partir do momento que eu transfiro a minha essência, o ponto de base da minha consciência para a minha espiritualidade, o meu corpo vai melhor e a minha paz interior ela se confirma, né, ela se consolida. Então é importante a gente ter essa clareza que é que nem aquela história, eu era muito paciente, mas fulano tira a minha paciência. A gente até conversou um dia aqui internamente. Não, então é porque você não tinha paciência, né? Porque perdeu a paciência, na verdade você não tinha. Você achava que era paciente e qualquer coisinha tirou sua paciência. Então quando a gente tem, ninguém tira da gente. Agora quando a gente não tem, quando a gente acha que tem, qualquer coisa de fora vem e tira a nossa paz, tira a nossa paciência, tira o nosso equilíbrio, tira o nosso bem-estar, tira até o nosso bom humor no dia a dia. Pessoas materialistas tendem a se revoltar e não aceitar, e por isso sofrem mais. Esse exemplo do pai cantor, né? do cantor lá que eu falei. Quem acredita na verdadeira vida após a morte, ou seja, a eternidade, já está no lucro. Pensa comigo aqui, gente. Isso é uma conversa que eu tive com a chefe minha do emprego muito antigo. Conversando com ela, ela era espírita. Na época, eu estava kardecista, né? Hoje eu estou umbandista, eu estava kardecista na época. E conversando com ela, e aí alguns colegas ouviram a gente falando que a gente era espírita e rechaçaram a gente. Vieram com preconceito. E falaram que isso era uma balela, que história de outra vida, só existe uma vida, que conversa é essa de vocês estão tudo doidos. Você lembra das suas outras vidas? Não, né? Então como é que você sabe que existe? Aí começaram, e a gente silenciou e falou assim, deixa, porque leva muito tempo para compreender, né? E aí, e naquele dia, a gente conversando, eu cheguei a essa conclusão. Falei, gente, vale muito mais a pena, e aqui é uma brincadeira que eu estou fazendo com vocês, ser espírita e acreditar na vida após a morte ou na reencarnação, porque a gente está no lucro, vocês vão entender por quê. Vamos pensar o seguinte, vamos supor que só tem uma vida, que é essa aqui que a gente está. E quando a gente desencarnar, acabou tudo, não tem mais nada. Acabou tudo pra gente, não acabou? E acabou para essas pessoas que não acreditam na vida espiritual também, não acabou? Acabou. Mas e se tiver alguma coisa, quem é que está no lucro? A gente. Porque a gente já está vivendo, sabendo que a vida continua, buscando melhorar. Olha, tem a reencarnação, eu preciso me labutar, me melhorar, porque o que eu estou semeando nessa vida, eu vou colher um pouco nessa vida e o restante na outra vida. Então eu preciso me autoburilar, eu preciso me auto-reformar intimamente, né? A reforma íntima, me autoconhecer. Então a gente já está no lucro, porque se acabou tudo, está todo mundo no nada, que não existe. E se não acabou, essas pessoas estão no prejuízo, porque elas vão recomeçar uma trilha que a gente já vem fazendo ao longo das reencarnações. Então estamos na vantagem. A ciência por si só se esbarra na sua limitação por ser apenas humana. Como a ciência ela está muito apegada à nossa humanidade e a ciência espiritual toca a divindade, então a gente tem que entender que a ciência da Terra ainda não tem condição de curar, de resolver todos os nossos males. Aí a gente se congrega espiritualmente e vem buscar esse amparo também. Concluímos com tudo isso que a nossa saúde geral tem mais a ver com o estado de espírito do que propriamente um estado físico. Doenças incuráveis. A maioria de nós acostumou a acreditar que algumas doenças são incuráveis. Gente, isso é um grande erro, é uma grande falha, segundo os Espíritos nos orientam.
Não existe doença incurável. Existe doença que a nossa ciência ainda não conseguiu auxiliar o nosso corpo para que a cura se processe. Existe doença que o nosso corpo, por a gente atrapalhar demais esse processo nosso de saúde, maus hábitos, maus alimentos, o nosso corpo não consegue lidar com aquela cura. Se a gente analisar bem, por que tem pessoas que têm o mesmo câncer, com a mesma idade, a mesma condição física, e uma desencarna e a outra se cura? Então, doença incurável a gente tem que questionar. HIV, até ontem era incurável, agora a gente já viu que já tem pessoas sendo curadas, já estão curando de HIV. Doença, Alzheimer, doença de Parkinson, essas a gente ainda está labutando, mas é a nossa ciência que está limitada. O que eu peço para vocês, e como sugestão da nossa espiritualidade e orientação dos nossos guias, a gente não pode acreditar na doença mais do que a gente acredita na saúde, gente. Porque a saúde é uma criação de Deus, a doença é uma criação do homem. Então essa doença não pode ser verdadeira. Ela é um estado nosso de oscilação, ela é um estado nosso de incompreensão, de ignorância no sentido de ignorar alguns saberes do dia a dia. Então a gente está botando muito mais fé, muito mais crença no que não presta. Então esse mundo não tem mais jeito, o ser humano não tem mais jeito. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente verbaliza, porque um pouquinho dessa luz que a gente tem e a gente apaga, a gente deixa de clarear um pouco a humanidade. Então nós, como seres humanos, nós somos os primeiros a buscar essa compreensão, de que não, as verdades de Deus são eternas, as nossas são passageiras. Então a doença, ela é passageira, né? Ela tem algumas doenças que estão incuráveis, porque, por causa dos nossos hábitos, da nossa ciência que ainda está limitada. Duas coisas muito importantes, as emoções e o nosso sistema de crença. As emoções, porque é aquele negócio. Como é que eu dou significado com a experiência que eu tenho pela minha emoção? Se é uma emoção boa, eu dou um significado bom. Se é uma emoção ruim, eu dou um significado ruim. Mas a gente tem que olhar não para a coisa em si, mas para se essa coisa é uma coisa boa para mim. Por exemplo, tem gente que gosta de fumar, de fazer uso do cigarro, que tem prazer. Isso é bom? Não é, gente. Mas para essa pessoa que fuma, ela vê isso como uma coisa boa, uma coisa gostosa, ela vê. Mas aí é onde a gente projeta a luz da nossa consciência. Não é simplesmente o que eu gosto que me dá prazer, é o que faz bem para mim, é o que me faz bem. Então, ou seja, o meu sistema de crença, ele é muito importante. A partir do momento que no meu sistema de crença eu falo que do jeito que eu me alimento, do jeito que eu vivo, excesso de exercício, falta de exercício, brigando todo dia, angustiado todo dia, que isso faz mal, mas no meu sistema de crença eu não tenho poder sobre isso, eu estou tirando o poder da minha mão de mudar a minha própria vida. E quem mais tem poder de mudar a nossa própria vida senão nós mesmos? Então, a partir do momento que fala, eu não posso, você tira o poder da sua mão e você coloca no mundo. A partir do momento que você fez isso, não vai haver como o mundo fazer nada por você. Porque nós somos os senhores. O que o Cristo Oxalá disse quando esteve na terra? Vós sois deuses. A partir do momento que um Deus abre mão do seu poder divino e se coloca na mão do mundo, das coisas do mundo, essa divindade esquecida da sua essência, ela vai sofrer, né? Porque ela desacreditou dela mesma. Então, Cristo há 2000 anos veio nos relembrar dessa verdade. Então, as emoções, elas criam o valor que a gente dá para cada experiência. Aquele negócio do rapaz que pulou de paraquedas, para ele aquilo ali é maravilhoso. Eu jamais arriscaria a minha vida. Eu morro de medo. Eu acho que é um suicídio meio inconsciente aí, né? Se uma pessoa dessa desencarna. Mas enfim, tudo tem um propósito e Deus vai pesar na balança, Deus não, né? A nossa própria consciência, do juízo de cada um. E a outra questão é o sistema de crença. Crença na doença, crença no pecado, crença na ilusão, crença no corpo como uma verdade eterna e não é, crença de que nunca acontecerá conosco, crença que a responsabilidade não é nossa, ou seja, que tudo que acontece comigo é por causa do mundo. Não estamos aqui para resgatar a nossa homeostasia ou a nossa saúde corporal, mas para resgatar ou desenvolver uma compreensão sobre essa verdade. Então, mais do que resgatar a nossa saúde, a gente tem que resgatar a nossa compreensão sobre o porquê da enfermidade. Foi um desequilíbrio na minha mente, na minha emoção, no meu corpo físico. Por quê? Como mudar os meus hábitos, os meus pensamentos para que essa enfermidade não retorne? Então eu tenho que ir na causa. Lembrando que tratamento físico e espiritual, gente, quando a gente fala que está tratando a mente, as emoções e o corpo físico, não é só a parte de doença não. Não é só assim, eu não estou doente. Mas e se tiver alguma desarmonia em nível perispiritual? Vai estar sendo tratado.
E se tiver alguma desarmonia na sua vida, porque concorda, se sua vida não vai bem, isso vai projetar algum problema futuro para você? Estresse, nervosismo, pressão sobe, começa a gerar doença. Então, quando a gente fala tratamento físico e espiritual, a gente está tratando toda a nossa parte material e toda a nossa parte também mais etérica, mais sutil, exatamente para que a gente tenha saúde geral em toda a nossa vida, não só física, porque às vezes está no perispírito, não chegou no físico, aí a gente acha que a gente está saudável, mas já está pronta para descer para a carne, e às vezes já está no físico, mas já foi drenado do perispírito e já a gente está saudável. Então eu vou pedir para a gente manter esse silêncio para eu fazer essa meditação aqui.